Oiê, eu sou a Bia e está começando mais um episódio do História Alternativa. Oi pessoal, eu sou a Júlia e no episódio dessa sexta-feira, eu e a Bia falaremos sobre as origens do golpe de 1964, a ditadura civil-militar brasileira. Queremos compartilhar com vocês que o episódio de hoje data o início do mês temático a respeito de vários aspectos que permeiam a ditadura. Esperamos que goste da novidade. Mas antes de chamarmos o episódio, gostaríamos de pedir que nos siga no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as novidades do podcast. Então fique atento para não perder nada. Não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua com a gente depois da vinheta. Quando o presidente João Goulart anunciou que iria colocar em prática as reformas de base com o objetivo de reduzir a concentração da renda e da terra do país, milhares de pessoas saíram às ruas para defendê-las e aprofundá-las. Mas apesar do forte apoio popular às mudanças anunciadas, os setores da sociedade ligados ao pensamento conservador protestaram contra o governo, considerado por eles uma porta de entrada para o comunismo do Brasil. Isso animou muitos golpistas, que perceberam uma importante disposição de setores das classes médias para sustentar a derrubada do presidente por quaisquer meios. O Brasil do começo dos anos de 1960, apesar de grande parte da população viver em situação de extrema pobreza, vivia seu sonho da modernidade. A inauguração de Brasília, obra polêmica do governo Juscelino Kubitschek, era a síntese desse sonho, materializado numa cidade planejada, elegante, de vanguarda, construída no Planalto Central. Boa parte da sociedade brasileira ansiava por essa modernidade, que significava mais indústrias, mais empregos e mais riquezas. Só que nem todo mundo concordava em relação aos caminhos que o país deveria tomar para conquistá-la. Para os nacionalistas de esquerda e para os reformistas, era preciso ser um país moderno e, ao mesmo tempo, economicamente independente e socialmente justo, equidistante dos blocos capitalista e socialista que protagonizavam a Guerra Fria. Já para os setores conservadores, o mais importante era a modernização econômica, integrada ao capitalismo mundial. A incorporação política e econômica dos mais pobres poderia vir mais tarde. Durante o governo JK, essas duas correntes se equilibravam, mas ao longo da gestão de João Goulart, o dilema político se acirrou. Era preciso decidir. Escolhia-se um caminho ou o outro. Em 1961, o vice-presidente da República, o trabalhista João Goulart, conhecido também como Jango, assumiu a presidência em meio a uma crise política provocada pela renúncia de Jânio Quadros. Para tornar a situação ainda mais crítica, Jango tinha herdado uma grave crise financeira dos governos de JK e Jânio Quadros, com grande endividamento externo. A partir de 1962, a economia se arrastava a uma taxa de crescimento de 1,5% ao ano, em contraste com a média de 7% da década anterior. Em consequência disso, enfrentava a queda da produção e dos salários. Crescia a frustração entre as massas de trabalhadores, com o aumento das reivindicações, infindável sucessão de greves operárias e lutas camponesas. Neste momento, João Goulart contava com a aprovação popular. Pesquisas feitas pelo IBOPE em março de 1964 e mantidas em sigilo até a década de 1990
mostravam o grande apoio a Jango. 45% achavam seu governo ótimo ou bom. Também indicavam que ele era o candidato favorito às eleições que deveriam se realizar em 1965, com 49% das intenções de voto, e ainda que 59% apoiavam suas propostas de reformas de base. Jango enfrentava a resistência da maioria dos parlamentares de um Congresso conservador. Mesmo assim, conseguiu a aprovação da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, a criação da Eletrobras e da Universidade de Brasília, UNB. Em 1961, obrigado pelos setores militares de direita a aceitar o parlamentarismo para poder tomar posse na presidência, João Goulart lutou desde o começo para a volta do presidencialismo. Em janeiro de 1963, com 90% dos votos a favor num plebiscito, recuperou os poderes de chefe do governo. Fortalecido, Jango acelerou os esforços em favor das reformas de base, que eram 16, com destaque para a reforma agrária, reforma da educação, reforma urbana, reforma bancária, reforma tributária, controle das atividades das empresas estrangeiras, reforma eleitoral, salário-família e direito de greve. Embora acusadas por seus opositores de comunizantes, as reformas propostas por Goulart eram todas capitalistas, mantinham-se dentro das instituições democráticas, tinham o sentido de romper entraves, como o monopólio da propriedade da terra, que impediam um amplo desenvolvimento econômico e uma melhor distribuição das riquezas. As tensões se agravaram com as grandes mobilizações populares pelas reformas de base. Elas tiveram seu auge no comício da Central do Brasil, em 13 de março de 1964, quando Jango defendeu as reformas em curso com o grande apoio das pessoas que compareceram em massa. O comício foi organizado por setores políticos de esquerda, que exigiam um maior compromisso do presidente João Goulart com as reformas que ele mesmo propusera. Ao aderir e comparecer ao comício, o presidente sinalizava para as esquerdas que ele deixava de ser moderado e hesitante, como às vezes era acusado. Para os setores conservadores, a presença do presidente no comício era sinal de que ele tinha optado por um caminho de subversão da ordem. Vários oradores se revezaram no palanque e o comício foi encerrado pelo próprio presidente, que prometia as tão esperadas reformas. Este ato abalou os setores da sociedade contrários a Jango. Em resposta, no dia 19 de março, ocorreu a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em São Paulo, arquitetada pelos setores conservadores e convocada por entidades cívicas e religiosas de direita, em seu esforço de luta contra o comunismo. A marcha colocou nas ruas da capital paulista cerca de 400 mil pessoas, em uma multidão nunca vista antes, que protestavam contra o governo considerado por elas como porta de entrada para o comunismo no Brasil. Isso animou os golpistas, que perceberam uma disposição de amplos setores das classes médias em apoiar a deposição de João Goulart. No dia 25 de março, ocorreu a Revolta dos Marinheiros, que reivindicaram representação política. Em 30 de março, Jango fez um discurso pró-reformas numa assembleia de sargentos. Os marinheiros queriam melhores condições de trabalho e direitos civis. Porém, nem casar eles podiam sem a autorização dos superiores. O golpe de 1964 foi realizado por uma coligação de forças e interesses composta pelo grande empresariado brasileiro, por latifundiários e por empresas estrangeiras instaladas no país, sobretudo aquelas ligadas ao setor automobilístico. A conspiração contou com a participação de setores das Forças Armadas, aos quais a maioria da oficialidade acabou aderindo, diante da passividade da liderança militar legalista, ou seja, aquela que era contra um golpe de força contra o presidente eleito. Obrigada por ter ficado até aqui.
Esperamos que tenha gostado e contamos com você no próximo episódio. Bons estudos e até mais!